Boa tarde, pessoal. Meu nome é Linda Medeiros e para quem não me conhece, né? Meu nome é Linda Medeiros. Eu sou artista visual, sou escritora, fotógrafa, mas sou artesã. Trabalho com artesanato há muitos anos e faço outros trabalhos paralelos. Por exemplo, de Uber, né? Então é uma prática até que eu pego para eu fazer reflexões e escrever sobre isso. Eu gosto de escrever porque vem no meu cotidiano muitas pessoas com relatos, os seus relatos. Mas eu vim aqui hoje dia 1º de maio, são 15 horas e 21 minutos. 15 horas e 21 minutos, tá vendo? Nada é por acaso, dá 9. 9 na cabala é o poder. Ou seja, nada acontece por acaso, eu tinha que estar aqui nessa hora, nesse minuto, para falar com vocês. Eu estava aguardando um dia apropriado na lua nova, né? Nós estamos em 1º de maio, hoje é lua nova, né? Ainda é lua nova, se eu não me engano, tá a lua nova. E eu vim apresentar o meu trabalho que eu fiz agora no final de abril, que é A Órbita dos Sonhos. Essa obra acrílica, 30x40, e que eu tive algumas inspirações nessa obra, né? Como eu falei, esse canal aqui eu falo sobre os processos de criação artística, os meus processos de criação artística baseado na arte holística e no autoconhecimento. E no meio disso tudo eu conto sobre as minhas experiências e faço algumas reflexões, porque o objetivo maior é eu ajudar pessoas que estão no seu processo de despertar. Despertar da consciência. A gente está na era de Aquário. Era de Aquário é o novo. É para a gente despertar para uma nova consciência, uma nova forma da gente lidar com a vida, com os problemas, com o cotidiano, com as nossas angústias, nossas decepções, as nossas dores, com aquilo que nos atravessa. Isso pode ser situações inusitadas, pessoas, problemas, mas também pode ser momentos muito felizes, né? Momento muito feliz. A vida é feita de momentos. E esses momentos podem ser tristes ou felizes ou de repente neutro. Um dia neutro. Hoje aqui no Rio de Janeiro não está chovendo aqui em Piabetá e está nublado, mas saiu um mormaço. Então, quais foram as inspirações para fazer essa obra? Primeiro, que eu fiz em abril, saindo né, da Semana Santa, né, adentrando a Páscoa, que é renovação. Eu estava nesse percurso, nesses dias. E aí eu me inspirei em 12 mandalas. Como todo mundo sabe, eu já gravei outros vídeos anteriores e já postei nas minhas redes sociais. Eu reflito muito quando eu estou fazendo algum trabalho artístico. Qualquer coisa, principalmente de arte, voltado à arte. Eu reflito muito. E eu refleti muito nessa obra por causa disso a gente estava na Semana Santa, na Páscoa, e eu fiz um esboço, o desenho começou, eu sempre começo com carvão, um lápis de carvão e carvão vegetal.
E eu já falei também aqui o porquê, né? Mês de abril é o mês que meu pai, se meu pai tivesse vivo, ele faria dia 28 de abril, se eu não me engano, 95 anos. Então, é uma coisa que não tem como, não é porque o seu pai partiu que você vai esquecer. E eu não esqueci do meu paizinho. Aliás, esse modelito é por causa dele, em homenagem a ele. Ele adorava rosas, chá. Eram as rosas que ele dava para minha mãe, que eu também estou aqui com uma rosa rosa, mas uma rosa rosa que já virou rosa chá. E a maneira como ele penteava o cabelo é uma homenagem a ele, ao meu pai querido, porque essa é a minha versão masculina, a versão Linda Medeiros masculina, porque, como eu já falei em outros vídeos, nós temos duas versões, a masculina e a feminina. A harmonização dessas energias que é o yin, o yang, o masculino e o feminino que te compõem. Isso você traz da tua ancestralidade. No gen, o lado do teu pai e o lado da tua mãe. A tua ancestralidade masculina e a tua ancestralidade feminina. Não tem como não ser, não é diferente. Por enquanto não, né? Então, inclusive essa caneca foi dela. E aí, 1º de maio, Dia das Mães. Maio é o mês das mães, né? Maio é o mês das mães. Maio é o mês que eu, como acredito muito em algumas práticas religiosas, por exemplo, do povo cigano, né? Então, dia 24 de maio, a gente comemora o dia de Santa Sara. Salve Santa Sara, que é a rainha do povo cigano, né? E também dia 25, que é o aniversário da minha sobrinha, da Carol, minha segunda sobrinha, né? Que eu fui tia a segunda vez. Então, essa obra aqui, ela teve algumas inspirações. Primeiro que eu coloquei 12 mandalas, 12 apóstolos. 12, mais Jesus Cristo, 13. O Jesus Cristo, que é o Yeshua, Sananda Rei, que eu chamo, né? Então, é lógico que é uma obra que eu me inspirei na parte da geometria sagrada. Então, na verdade, eu até agora não sei se ela se eu uso ela. Na verdade, pode usar das duas formas, ou vertical ou horizontal. Você pode usar da forma que você quiser. Ó, o legal é isso. Você pode usar esta obra da forma que você quiser. Mas eu optei por colocar a assinatura aqui, ó. LM é a minha assinatura. Então, esse triângulo representa para mim, na verdade, é um retângulo. A tela é 30 por 40, então é lógico que ela é retangular, né? E tem um retângulo maior ligado às 12 mandalas, que no fundo, no centro, tem uma mandala menor, que eu imaginei aqui o Yin e o Yang, representado aqui pelo azul e pelo amarelo. O Sol
e a Lua. São várias ligações que eu faço. O Sol representando a energia Yang e a Lua representando a energia Yin, o pai e a mãe. Deus, pai e mãe desse universo, orbitando, né? Orbitando na órbita dos sonhos. O que vem a ser a órbita dos sonhos para mim? É por isso que eu deixo bem claro, tá? Essas percepções são minhas. Isso não quer dizer que eu estou impondo isso para ninguém. Ao contrário, cada um tem suas percepções. Orbitar os sonhos. Primeiro que eu acredito em sonhos. Eu sempre acreditei. Sempre acreditei. E eu sou uma pessoa extremamente sonhadora, duplamente, em duplo sentido da palavra. Eu costumo falar que eu não sonho. Eu canalizo. Então, assim, dentro do despertar, 2 despertares, porque eu acredito que são vários, quando uma pessoa está desperta, espiritualmente falando, né? O seu lado espiritual, como se ela estivesse trocando de pele, se desperta, troca uma pele, aí acontece outra coisa, você desperta para aquela outra coisa, até você se sentir realmente 100% conectada, né? Então, eu tô nesse segmento. Eu tô nesse segmento das conexões. Então, essa órbita dos sonhos, ela veio, na verdade, olha que coisa incrível. Eu sempre postei nas minhas redes sociais as coisas que eu faço. Na verdade, eu posto todas as coisas que eu faço relativo à parte artística, né? A parte artística voltada para essa questão da espiritualidade, principalmente agora quando eu comecei a me dar conta que muita coisa vinha em sonhos. E as coisas parecem uma mágica. Os livros acontecem no meu caminho, inclusive tem uma professora que foi uma professora de fundamentos filosóficos da educação, professora Marlene, que ela falou para mim uma vez, isso ficou gravado na minha mente. Eu falei assim, meu Deus do céu, que coisa incrível, como que ela capta, que ela tem uma sensibilidade espiritual. Ela mesma falou assim para mim, linda, os livros, eles aparecem para você no seu caminho. Aí eu, poxa, é verdade. É verdade. É muito louco isso. Os livros, eles acontecem no meu caminho para me falar alguma coisa, porque eu acredito que Deus usa muitas linguagens para nos dizer algo. E nesse trabalho que eu fiz, eu lembrei muito desse sonho que eu tive. Foi um sonho que eu tive dia 23 de março de 2024. Mais ou menos um ano. No qual eu fiz esse desenho. E postei no meu Instagram, no Facebook, né? Esse desenho foi baseado num sonho que eu tive, baseado nos estudos do Nikola Tesla sobre as vibrações
energéticas. E as cores, tudo tem uma vibração, né? Tudo, absolutamente tudo tem uma vibração. As cores têm uma vibração muito forte na nossa vida, na nossa alma. Eu já falei isso outras vezes, né? E nessa construção, né, do meu perfil artístico, o que explorar, qual o caminho a seguir, como fazer tudo isso, eu fui conduzida por esses caminhos, né? Eu fui conduzida. E eu percebi nesse sonho que tinha alguma ligação voltada para o meu caminhar, para os meus caminhos, né? Para os meus sonhos, as minhas idealizações, os meus desejos. Porque quando eu entrei na arte foi para isso. Eu não entrei na arte por outra coisa. Eu entrei na arte, no caminho da arte, para eu realizar os meus sonhos, os meus ideais, para colocar as minhas fantasias, sabe, aquilo que estava aqui, ó, em prática, para eu materializar. Porque a gente tem que trazer do sonho da mente para a realidade. Isso é o salto quântico. Isso é o salto quântico. Então, quando eu sonhei, eu fui logo fazer esse desenho dos quadrantes, né? São 2 quadrantes ali, 2 quadrantes e 5 mandalas. 5 mandalas. Isso aqui está muito direcionado para mim, para as questões dos 4 elementais, mais o 5º, que é o éter. Para mim, é isso. E nessa era de Aquário, falando sobre essas questões, né, planetárias, né, da energia, das vibrações, o planeta Terra, ele mudou a energia, a vibração do planeta Terra, né, baseado na escala Schumann, que está sendo falado aí em vários canais do YouTube. E aí, eu falando sobre isso, eu fiquei muito pensativa. Na verdade, eu fiquei muito meditativa, meditando muito sobre isso. É como se fosse uma decodificação de símbolos. É assim que eu me sinto, uma decodificadora de símbolos. E aí, nesse sentido, decodificando símbolos que estão vindo para mim, direto da minha alma, através da minha centelha divina, que é a fonte da criação. Você ouvir, você se ouvir. Vocês não podem, quem tá nesse despertar espiritual, não pode achar que é bobeira, banalizar aquilo que você sente. Porque cada um tem um despertar de uma forma. O meu eu vejo dessa forma. Eu vejo como se fosse aquilo que eu tenho que desenvolver, porque eu tenho que mostrar alguma coisa. Eu trabalho com arte. Então é sobre isso que eu falo. E aí eu perguntei qual é o peso da tela, né? E olha como é que são as coisas. O peso dessa tela, ao meu ver, está relacionado com as cores.
não é com a proporção dos desenhos. É lógico que tá casado, né? Foi uma coisa que ficou harmoniosa, mas ela tá relacionado com as cores das mandalas. E por incrível que pareça, elas se assemelham, né? Elas se assemelham, tem uma semântica nas cores porque elas se combinam. Olha, parece que é tudo muito interligado, né? Porque o azul com vermelho dá lilás, a cor do chakra coronário. Se você reparar, ó, amarelo. O amarelo do plexo solar, o vermelho do básico, o verde do cardíaco, o azul do coronário, o coral do esplênico e o azul com vermelho do chakra coronário. Entendeu? Esse verde aqui foi um verde que eu fiz. Esse eu não tinha. Amarelo com azul da verde. Então, as cores aqui, elas se encontram. Esse daqui é um rosado que eu fiz a partir desse vermelho com um pouco de amarelo ocre. Do carmim com amarelo ocre. E em volta o assombreado. Aqui é o terra siena queimada, que também tem a ver com vermelho. O terra siena queimada aqui eu quis dar uma ideia de terra. Esse verde, o verde da mata, da floresta. Então nessa tela aqui eu fiz muitas ligações, né? Eu fiz ligações com o Brasil, sabe? A bandeira do Brasil com as terras dos povos originários, que foram os primeiros brasileiros. A gente está falando hoje, dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. E eu venho de uma ancestralidade que foi extremamente trabalhadora, que cultivaram a terra. Isso jamais eu vou esquecer. Jamais eu vou esquecer que eu venho de uma linhagem masculina e feminina que trabalharam a terra, cuidaram da terra com amor e carinho. Outro dia eu estava passando aqui de carro, fazendo trabalho de Uber, e aí eu vejo quantos cavalos eu vejo maltratados. Aqui, que as pessoas exploram os seus bichos e mal cuidam dos bichos com amor e carinho. E eu lembrei do meu avô. Meu avô, que a gente chamava de Pai Conrado. Meu querido avô. E que cuidou da terra com amor e carinho. E eu ouvia, sabe, minha mãe falar que meu avô saía para trabalhar na lavoura, aí deixava a ordem para os filhos, um dos filhos mais novos, para dar tal horário comida para os cavalos, e não era qualquer capim. Ele cuidava uma parte, que eles lá chamavam de vazante, né? Que era o capim-manteiga, só para os cavalos. Cortava direitinho, levava no cesto e botava lá no curral, no local onde os cavalos comiam, né? E também tinha o do gado, né? Mas dos cavalos era a água para os animais, tanto para o gado, ele tinha algumas cabeças de gado, né?
fruto do trabalho dele. Não tinha muitas, mas tinha algumas. E cavalo. E aí ele deixava a ordem para cuidar do cavalo. Se não cuidasse do cavalo, meu amor, quando chegasse, esse filho ia ter um corretivo. Então, assim, o cuidado, o respeito, sabe? Na hora de colocar, minha mãe falava que de colocar a sela no cavalo, de selar, o cuidado com a pele do cavalo, escovar, sabe? Não maltratar o cavalo. E assim a gente vê aqui outras coisas, outras formas, né? De você estar usufruindo da força do animal e não cuidar do animal, né? Isso é muito triste. É uma coisa que eu observo muito, né, aqui. Bom, e aí eu venho de uma ancestralidade que cuidou da terra, masculina e feminina, tanto do lado da minha mãe, que era esse meu avô, quanto do meu pai. José Clementino, um homem que construiu tudo que ele teve com muito trabalho, muito, muito. Então, muito trabalhador. Então, eu tenho na minha linhagem duas pessoas muito trabalhadoras, meu pai e minha mãe. O meu pai é aquele trabalhador que foi pelo lado da CLT. A minha mãe não. A minha mãe era autônoma. Então, assim, a gente se pergunta, né? Qual lado que você vai seguir? Mas, com o passar do tempo, você vê que você, na verdade, você tem o seu perfil, né? Você tem a sua missão. Você não tem que seguir nenhum nem outro. Você tem que pegar o melhor de cada um como exemplo, mas você seguir a tua essência. Essa que é a verdade. É seguir a tua essência, aquilo que a tua alma quer que você faça. Então, a órbita dos sonhos veio me colocar numa frequência vibratória, me preparar, me conduzir a uma frequência vibratória das criações, daquilo que eu desejo. O nome já está falando, a órbita dos sonhos, daquilo que eu desejo. Me colocar nessa frequência vibratória, porque o planeta está entrando numa frequência de mudança. Se o planeta está entrando numa frequência vibratória de mudança, porque nem o próprio planeta está querendo mais o velho, ele está querendo o novo. Então, a gente tem que deixar os velhos padrões, velhos comportamentos e nos apropriar daquilo que a alma quer que a gente faça. Quem vai nos dirigir é a nossa alma, a nossa centelha divina. Não adianta que não vamos mais seguir padrões que não são mais a chave para a autorrealização, o autodesenvolvimento, o amor próprio, aquilo que faz bem à nossa alma. Porque o objetivo da vida é ser feliz. Bom, é uma obra acrílica. Em volta dela, eu coloquei em volta das mandalas a tinta acrílica ouro dourado. Eu amo dourado. Amo dourado. Eu amo brilho. Então, coloquei dourado porque o Brasil tem muito ouro, né, minha gente? O nosso Brasil tem muito ouro. Então, a gente tem que colocar em evidência essa riqueza.
E é lógico, né? É lógico que vocês sabem que eu escrevi muitas coisas. Eu escrevi no dia 29/4/2025, às 13 horas e 52 minutos 29 da 11, número mestre. 13 horas e 52 minutos é 11. Olhando para a obra Órbita dos Sonhos, decodificando esses portais divinos, sinto a energia, a vibração de basicamente 3 cores: azul, amarelo e vermelho. Por quê? O peso da tela foi, como eu falei para você, está no equilíbrio que eu coloquei nas cores. Dessa forma, a pessoa é obrigada, entre aspas, mas isso é comprovado, que todo mundo lê da esquerda para a direita. Dessa forma, o olhar passeia por toda a tela. As cores são correspondentes e se compõem harmoniosamente, pois são familiares. Família, né? Acabei de falar. Familiares em essência de vibrações semelhantes. Assim são os humanos na Terra. Que não é só família, né, gente? Aquelas pessoas que você tem identificação energética, pensa nisso, tá? Elas são a sua família estelar. Qual a maneira que encontramos felicidade e harmonia? Encontrando as mesmas vibrações da matilha. O enlace perfeito. Essa é a vibração que o Criador coloca em todas as órbitas da criação. É como um beijo do beija-flor. Olha, o passarinho. Eu amo um passarinho. Desculpa, mas eu adoro água e eu tô com sede. É como um beijo do beija-flor. Depois da flor beijada, ela encontrou o seu encanto perfeito. Ela se abre naturalmente. Existe uma relação fenomenal entre o despertar dos desejos e o desabrochar de uma flor. À medida que os caminhos são revelados pela tua essência divina, através do anonimato das coisas, muitas vezes nas coisas simples do cotidiano, o teu eu superior, o sagrado que te habita, te revelará num passe de mágica como acessar os teus sonhos e transformar através dos teus desejos, sonhos em realidade metafísica. Sonho em realidade. É como você sair do 3D para o 5D. Do 5D para o 3D. Você sonha em 5D e realiza em 3D. A pergunta é: qual o mundo que queremos viver na órbita dos sonhos? O real ou o imaginário? Pensa sobre isso. E eu escrevi várias coisas, mas não vou ler tudo, porque não dá para ler tudo aqui. Já tem quase 35 minutos. Então, a reflexão é essa, 1º de maio. Vamos nos orbitar na órbita
dos nossos sonhos, dos nossos desejos e pensar, refletir qual o mundo que a gente quer viver. 1º de maio, Dia do Trabalhador. Eu me considero uma trabalhadora da espiritualidade e me considero uma trabalhadora da arte e da cultura. Qual o mundo que a gente quer viver? E vamos seguir naquilo que a gente acredita como verdade para nós, porque não existe verdade absoluta. Cada um tem a sua verdade, porque cada um tem a sua subjetividade. Porém, tem algumas coisas que a gente precisa se unir para mudar. A frequência precisa ser mudada para você conseguir atingir os seus objetivos, né? Todos nós temos sombras, todos nós temos dias nebulosos de tristezas e dores, mas tem muitos momentos felizes. E a alegria não depende do outro, depende do que você coloca em prática para conquistar os seus desejos. É assim que você encontra a alegria da alma, quando você conquista os seus sonhos, quando você realiza os teus desejos. Pelo menos é assim que eu sinto. Então, gente, um ótimo feriado, uma boa tarde, tudo de maravilhoso para todos. Que vocês encontrem a realização dos seus desejos, dos seus sonhos. Que Deus, Pai e Mãe do Universo, nessa órbita dos sonhos, nessa engrenagem do planeta, possa nos constituir de amor e luz e realizações. Que cada um receba nesse momento muita energia de cocriações e luz. É o que eu desejo. É o que eu desejo. Dai-komi-o, dai-komi-o, dai-komi-o. Que todos se sintam felizes e que essa obra leve para vocês felicidade, alegria, orbitando os seus sonhos, os seus desejos. Que haja paz, luz e muito amor, muito amor. Então, é isso que eu vim apresentar para vocês. A órbita dos sonhos pelos olhos de Linda Medeiros. Obrigado. Obrigado a todos. Se inscrevam no meu canal para o canal crescer. Eu vou tentar agora esse mês de maio fazer mais vídeos falando sobre isso, sobre todos esses temas que eu falo, né? E para ajudar as pessoas e eu me sentir feliz, porque eu adoro fazer esses vídeos para vocês. Só não gosto da obrigatoriedade de fazer sempre. Eu faço sempre que a minha alma pede para eu fazer. Então é isso, gente. Se inscrevam no canal, compartilhe esse vídeo e me ajude o canal a crescer. Como forma de agradecimento. Se por um acaso, em algum momento, eu toquei você, eu fiz você mudar, porque eu já vi muita gente mudando, muita gente que me segue mudando. E eu sinto na minha alma que teve um toquezinho daquilo que eu falo. Se eu falar que não, é mentira.
E eu fico feliz por isso, muito feliz. Ah, vou mostrar uma coisa, só um minuto. Olha, a roda da fortuna. A roda da fortuna que vai girar. Já começou a girar. Ela vai girar agora no mês de maio. Gratidão. Um beijo para todos. Fiquem com Deus e até breve. Tchau, tchau.